Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. O meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues. Meu nome é Caio Rux Pirandelli e antes de começar, os recadinhos de sempre. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. Se você está nas plataformas de áudio, como Spotify, não esqueça também de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. Um agradecimento especial ao nosso parceiro Alan Spirandelli, que é músico profissional, faz edição e tratamento do nosso áudio. A gente também tem um canal de Apoia-se, no qual todo o dinheiro que é recebido por lá, ele é diretamente investido no próprio podcast. Então, se você gosta do nosso conteúdo, quer ver a gente mais longe com ele, não deixe de participar como apoiador. Você também poderá fazer parte do nosso grupo no Telegram e receber novas informações de episódios e futuros entrevistados. Lembrando também que a gente inaugurou no episódio passado a nossa curadoria de cursos com diferentes temáticas científicas, então os ouvintes do canal têm desconto. A gente vai estar sempre expandindo essa lista de cursos lá, então o link está na descrição do episódio, e também os códigos promocionais estão lá no link. E agora o Bruno vai passar o currículo do nosso convidado de hoje. Bom, hoje a gente entrevistou o Dr. Milton Rosa. O professor Milton Rosa ele possui licenciatura em Ciências, Matemática pela Faculdade de Ciências e Letras Plínio Augusto Amaral e licenciatura em Pedagogia em Amparo, São Paulo. Tem especialização em Educação Matemática, Etnomatemática e Modelagem pela PUC Campinas, mestrado em Educação Matemática pela California State University, Sacramento, e doutorado em Educação, Liderança Educacional pela mesma universidade lá nos Estados Unidos. Possui pós-doutorado em Educação Etnomodelagem pela USP, professor associado 2 pela Universidade Federal de Ouro Preto, atuando como professor pesquisador desde 2011. Bom, é isso, fiquem aí com o nosso episódio. Bom, bem-vindo, Milton. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Bruno e Caio, pelo convite para participar dessa entrevista. É um prazer poder falar sobre a etnomatemática, que é um dos meus campos de pesquisa. Obrigado, Legal. agradeço. Muito bom, Milton. A gente gosta de começar sempre as nossas entrevistas, nossos bate-papos, entendendo um pouquinho da trajetória do nosso entrevistado em relação a chegar nessa temática, né? Como que foi para você, o que te motivou para você cair na etnomatemática? No estado de São Paulo, em Amparo, que faz parte do Circuito das Águas Paulista, né, próxima região de Campinas, eu já vinha trabalhando com os meus alunos de uma maneira diferenciada em sala de aula. Alunos do primeiro grau, né, do ensino fundamental 2, em matemática e ciências, também alunos do ensino médio. E também no Centro Paula Souza, em São Paulo, né, quando passou aquela parte do ensino técnico, passou para o Centro Paula Souza, em São Paulo, na década de 90. E um dia eu estava lecionando numa das minhas escolas, em Amparo, Coriolano Burgos, e naquela época o governo do estado ele tinha uma proposta educacional que eu acho muito interessante, pena que não deu certo, que chamava Escola Padrão. Eram algumas escolas específicas no estado, e a escola em que eu trabalhava na época, ela passou a ser uma escola padrão. Tem uma biblioteca específica, um plano assim de ensino-aprendizagem diferenciado para os alunos, muito interessante. E eles estavam em renovação da biblioteca da escola, que era parte desse projeto, renovar as bibliotecas escolares. E a bibliotecária, ela tinha colocado em disposição na sala dos professores, na mesa da sala dos professores, um livro, vários livros, né, que era para os professores pegarem o que acharem mais interessante. Isso foi em 1996. Eu me deparei com um livro chamado Etnomatemática, do Bertrand D'Ambrosio, escrito em 1990, a primeira versão do livro, inclusive. E eu comecei a ler esse livro, eu sei que em 2 horas eu li completamente o livro, tão interessado que eu fiquei nessa área. Uhum. Uma que tem a ver com o processo de ensino-aprendizagem, que eu já trabalhava com os meus alunos, uma maneira um pouco diferenciada de ensinar matemática em sala de aula, e esse livro ele trazia a proposta de conectar a matemática com a cultura. Ele traz a proposta dessa conexão entre a matemática e a cultura. E isso me interessou muito, em 96. Entrei em contato com o Bertrand D'Ambrosio sobre esse livro, ele me deu algumas informações, ele faleceu ano passado, em maio, né, com 88 anos. E aí ele me deu algumas orientações com relação a essa conexão entre cultura e matemática,
Só que em 98, na PUC, em Campinas, eu fui participar desse curso de especialização chamado Etnomatemática e Modelagem. E um dos professores desse curso era o professor Uberatan D'Ambrosio. Ele deu a disciplina História da Matemática. E nesse curso havia outros expoentes da área da educação matemática, como, por exemplo, Bassanese, da área de modelagem, Geraldo Pompeu, da área de etnomatemática, Uberatan D'Ambrosio, nessa questão mais sociocultural, entre outros. Uhum. E naquela época, o tema do nosso grupo, como a região de Amparo é uma região com muita cultura cafeira, né, nós resolvemos desenvolver um trabalho com relação à cultura cafeira naquela região. E tentando trazer assim os conceitos de etnomatemática para essa pesquisa. Uhum. Né? Que tipo de conceito estava envolvido, por exemplo, na colheita do café? Né? Quais eram os jargões ou os linguajares próprios que essas pessoas que apanham o café têm? Né? Como que eles relacionam, por exemplo, a produção da colheita com os balaios que eles usam para colher o café e depois revender para o dono da fazenda, né? Ou fazer a cobrança dessa produção cafeeira. E a gente descobriu muitos aspectos etnomatemáticos, ou seja, da própria cultura cafeeira nessa investigação. Isso chamou muito a nossa atenção. E, a partir daí, o professor D'Ambrosio, na época, eu convidei ele para ser meu orientador num projeto de pesquisa sobre análise combinatória que eu submeti ao Unicamp, que não deu certo. Logo depois, eu fui para os Estados Unidos, isso foi em 97. Em 98, eu fui para os Estados Unidos, participar do intercâmbio de professores de matemática. A gente pensa que é só no Brasil que há falta de professores de matemática, né? Nos Estados Unidos também há muita falta de professores de matemática. Uhum. Né? E eles têm esse programa que eles trazem professores de outros países para lecionar matemática. Bom, e lá na Califórnia também, eu trabalhava numa escola multicultural, era uma escola de baixo rendimento, e a escola tinha 800 alunos, e desses 800 alunos, metade da população escolar era aluno imigrante, refugiado, por ideologias, por religião, por política, alunos fugindo da condição econômica dos seus países, etc. Né? E eu vi um campo muito extenso para poder trabalhar esse conceito da conexão entre a matemática e a cultura. E o Uberatan D'Ambrosio me ajudou muito nesses projetos que eu fazia nessa escola lá em Sacramento. Para vocês terem ideia, essa escola em Sacramento, com 800 alunos, falavam-se 39 idiomas, com alunos de 60 países diferentes. A gente até comentava que era uma pequena ONU. Era um centro linguístico. Esse caldeirão cultural que tinha na escola, e nas minhas aulas de matemática, por exemplo, com alunos de 30 países falando 15 idiomas diferenciados, me auxiliou a aprofundar e querer entender mais sobre essas conexões. Sim. Né? Como que essas conexões elas aconteciam? Como que elas faziam? E nesse processo, o Uberatan D'Ambrosio me ajudou muito nesse entendimento, né? Na compreensão dessa conexão cultural e mesmo da própria diversidade cultural entre os mesmos países. O Brasil, a gente sabe que tem uma diversidade cultural muito grande também. E isso me levou, nos Estados Unidos, a iniciar o meu mestrado em educação matemática e, nesse mestrado, a proposta foi a utilização de um currículo etnomatemático para alunos imigrantes na Califórnia. Legal. Baseado na etnomatemática e na modelagem. E o doutorado também, eu trabalhei nessa mesma escola, eu fiquei 12 anos nessa escola na Califórnia, tive a oportunidade de ser transferido para escolas assim. Estados Unidos tem muito essa coisa de fazer diferenciação, né? Os testes padronizados para classificar as escolas. Eu tive a oportunidade de ir para escolas assim. Eu não quero ser assim preconceituoso, mas escolas que têm um melhor rendimento. Mas eu preferi ficar na escola onde eu estava porque eu acho que era onde eles precisavam mais
de ter pessoas que conseguissem entender como a cultura e a língua podem influenciar no desenvolvimento e na aprendizagem matemática. E nessa trajetória minha, até eu entender a etnomatemática como uma ação pedagógica, que é o que a gente trabalha hoje, o Biratan D'Ambrosio teve um espaço assim muito importante, muito interessante. Legal essa experiência. É muito interessante. E aí a gente pode partir, eu acho que para a definição de etnomatemática, que eu e o Bruno, quando a gente viu o termo etnomatemática, a gente tinha conhecimento de algumas outras áreas, tipo etnobotânica, por exemplo, né, que é o estudo da botânica, como outras culturas organizam ou se relacionam com plantas, organizam, categorizam, enfim. Então, a gente pensou que a etnomatemática seria simplesmente esse estudo da matemática em outras culturas, mas parece que também tem uma ligação com um programa pedagógico, né? Você poderia definir para a gente o quanto que ele é de cada um? Quando se fala etnomatemática, está falando mais do programa do programa pedagógico do que o estudo de matemática em outras culturas? Enfim, só para a gente esclarecer esse ponto. Tá, nós utilizamos, eu não diria uma definição, né? Tá. Que o programa etnomatemática ele não tem uma definição pronta. Ele não é uma teoria acabada. Porque a partir do momento que você define ou teoriza um determinado campo de conhecimento, ele perde espaço para a criatividade, ele perde espaço para a evolução e para a progressão. Né? Então, o programa se estabiliza e não há, assim, muito direcionamento para que ele progrida mais dentro da área. Não é? Então, a etnomatemática, assim, eu gostei quando você falou em etnobotânica, né? Mas também tem a etnoecologia, tem a etnofísica, a etnohistória, que o Doni Campos, ele comenta muito sobre etno-X, né? Onde X ele classifica como áreas de conhecimento e etno são esses grupos culturais. Então, a etnomatemática, na realidade, ela é uma vertente das etnociências, né, da qual faz parte a etnobotânica, a etnoecologia e outras etnos. Houve, algum tempo atrás, eu e meu companheiro de pesquisa, o professor Daniel, nós fomos convidados para um congresso de etnobotânica, etnoecologia em Santa Catarina, acho que faz uns 8 anos, para que a gente pudesse falar de etnomatemática e a conexão com a etnobotânica e a etnoecologia. Porque o processo é o mesmo, né? Esses grupos culturais tentando entender como que o seu ambiente ao redor está influenciando na aquisição desse conhecimento. A etnomatemática é a mesma coisa. Então, o que a gente tem, por exemplo, é uma base teórica para a etnomatemática, que é composta de várias bases teóricas. O Biratan D'Ambrosio ele costuma dizer que a etnomatemática ela é um programa científico de pesquisa, nós entendemos isso também, mas num sentido lacatosiano de programa de pesquisa, né, no sentido de Lakatos. Ou seja, ele é um programa que é progressivo, porque existem várias bases teóricas que compõem o cinturão protetor do núcleo desse programa, que é isso que o Lakatos fala, de uma certa maneira. E esse cinturão, por exemplo, no caso da etnomatemática, qual que é o núcleo dela? Ela está interessada com a produção, a acumulação, a geração, a difusão e a institucionalização do conhecimento matemático. Esse é o núcleo dela. E quando a gente fala conhecimento matemático, nós estamos falando nesse conhecimento matemático relacionado com o conhecimento matemático escolar, acadêmico, que também é uma etnomatemática, mas também com os saberes e fazeres provenientes de culturas distintas. Né? Porque os membros de culturas distintas, seja elas quais forem, pode ser as tribos indígenas da Amazônia, pode ser as populações ribeirinhas, pode ser a pescaria artesanal, os quilombolas, qualquer grupo cultural. Né? Então, a etno, ela, na realidade, o Biratan D'Ambrosio, ele formou a palavra, o termo etnomatemática, composto por 3 radicais gregos, etnomatema e tica. Né? Sendo que etno, ele considera grupo cultural. Só que grupo cultural não é etnia, né? Porque isso reduziria
muito o campo de estudo da etnomatemática. Então, o etno nós entendemos como grupos culturais. Então, qualquer grupo cultural pode ser, por exemplo, o grupo cultural de crianças brincando amarelinha na rua. Para a gente, aquilo é uma etno. Pode ser o grupo cultural das costureiras, é outra etno. Então, são grupos culturais que detêm um conhecimento específico para resolver um determinado problema, né, de acordo com a sua área de atuação. Então, a etnia é muito mais abrangente do que o conceito de etnia. Não é só etnia. Né? Por exemplo, os matemáticos puros também têm uma etnomatemática específica, né? Porque eles resolvem os problemas de uma certa maneira. Por isso que outras etnos, como a etnobiologia, a etnofísica, a etnoquímica, que é muito importante, elas também entram nesse rol das etnociências. Porque a gente está tratando de grupos culturais, seja eles quais forem. Então, o etno tem essa amplitude de conceitos que não se relaciona simplesmente com a etnia. Por exemplo, não é o conhecimento matemático indígena só, mas é também a sua cosmologia, né? A sua concepção de mundo, o seu paradigma, a sua visão. Tudo isso é relacionado. E aí o matema, etnomatema, matema também vem de matemática, não é isso? O Bertrand Ambrosio inclui o etno no matema e na tica. O matema é tudo aquilo que está ao nosso redor, né? É o nosso contexto social, cultural, político, econômico, ambiental. E esse redor, né, esses contextos que estão ao redor de um determinado grupo cultural vão influenciar na maneira como esses membros eles produzem conhecimento matemático. A gente pode falar de conhecimento em geral, né? Aqui a gente está falando do conhecimento matemático específico, porque a etnomatemática é uma teoria do conhecimento, pode ser considerada como uma teoria do conhecimento. Então, eles produzem esse conhecimento de acordo com o redor deles, esses contextos nos quais eles estão inseridos. E as TICAs são as técnicas, as estratégias e os procedimentos que esses membros vão desenvolver para resolver os problemas que se apresentam em seu cotidiano. Então, nós costumamos dizer, por exemplo, que a etnomatemática são os procedimentos, as estratégias e as técnicas que os membros de grupos culturais distintos desenvolvem para tentar resolver, entender e compreender os problemas e os fenômenos que surgem nos contextos social, cultural, econômico, político e ambiental. Então, a gente não restringe muito a esse contexto. Por isso que nós dizemos que não existe uma teoria etnomatemática, mas sim uma base teórica para a etnomatemática que é composta de várias teorias. Não é? E outra coisa muito importante para a gente poder entender também é que a etnomatemática ela não é uma disciplina, ela é um programa. Por que um programa? Porque ela não tem a linearidade disciplinar do currículo escolar. Né? Se a gente pega a história da matemática, por exemplo, a história da matemática não é linear. Apesar de que essa história ela seja apresentada no currículo escolar, e principalmente no currículo matemático, isso em qualquer componente curricular, de uma maneira linearizada, ela não é. Né? Então, não é porque a gente estuda, por exemplo, primeiro a equação exponencial, para depois estudar função exponencial, por exemplo, que historicamente esse desenvolvimento aconteceu dessa maneira. Não, não foi. Diversas partes do mundo, e, sei lá, na época das grandes navegações, por exemplo, a gente pode falar do mundo conhecido e desconhecido, entre aspas, porque tem um mundo conhecido do outro lado do Atlântico, também estavam produzindo conhecimentos matemáticos. E muitas vezes esses conhecimentos matemáticos, tinham as mesmas ideias, os mesmos conceitos. Não é? Tudo depende de como esse conhecimento foi registrado historicamente, né? Como que se deu o registro desses conhecimentos. Por exemplo, quando a gente fala em Idade das Trevas, né, qual que seria o significado da Idade das Trevas? Não houve desenvolvimento
científico. Isso é o que se passa para a gente, né, nos livros. Não houve conhecimento científico, matemático nessa época. Houve, só que não foi documentado. Não é? Outras partes do mundo estavam desenvolvendo conhecimento científico e matemático durante essa idade das trevas. Então, acho que a gente tem que se aprofundar também na história, da própria história, ou seja, numa historicidade que busca desvendar ou desvelar esses acontecimentos, até para que nós possamos entender como que esse conhecimento de fato se desenvolveu no decorrer da história. Entendi. Então, é como se fosse... É que a matemática ela é o resultado de um contexto, né? De tentar entender um padrão e de um entendimento de um padrão de um contexto cultural complexo, vamos dizer assim, para a resolução de um problema ou entendimento de algum padrão. Então, é mais ou menos usar isso como inspiração para entender matemática ou para explorar matemática, seria mais ou menos isso. Trazer o contexto como base. Sim, o contexto sociocultural, econômico, político, ambiental, ele está influenciando no desenvolvimento do conhecimento matemático. Eu entendo até que ele influencia não só no desenvolvimento do conhecimento matemático, mas qualquer conhecimento. Na hora que você fala em etnobotânica, você já está colocando conhecimento aí também que não é o conhecimento escolar acadêmico, que é um conhecimento próprio desses grupos, até mesmo para manter a flora, a fauna, não é? Eles têm procedimentos próprios para poder fazer isso, que muitas vezes são diferentes daqueles conhecimentos que são aprendidos na escola ou na academia. Não é isso? Eu entendo dessa maneira. E na matemática é a mesma coisa, né? E aí a gente poderia até perguntar, matemática é de fato universal? Né? Será que existe uma universalidade do conhecimento matemático? E se existir essa universalidade, até que ponto essa universalidade existe? Sim. Né? Até que ponto ela vai existir? Aí o professor Daniel, que trabalha comigo aqui na UFOP, a gente faz pesquisa junto, ele fala o seguinte, bom, se nós considerarmos que a matemática é um campo de conhecimento universal, então, como qualquer língua, ou como qualquer idioma, ela tem sotaques diferenciados. Então, o Brasil tem um idioma, que é o idioma português, mas cada região, cada estado, até mesmo aqui em Minas Gerais, por exemplo, cada cidade tem um sotaque característico dessa região. É a mesma coisa com a matemática. Então, se ela for universal, ela tem sotaques diferenciados para cada região na qual ela surgiu. Eu acho que esse exemplo que você deu, né, Milton, dessa questão de explorar outros mundos e você chegar lá em outros locais que não tiveram contato, eles chegaram quase no mesmo solução do problema, talvez traga essa visão de universalidade da matemática, né? Já que não teve contato e eles conseguiram de acordo com cada um com sua especificidade de ambiente e tudo mais, conseguir chegar em modelos próximos, né? E não teve contato, entra aí esse aspecto de talvez uma universalidade da matemática, né? O problema, Bruno, que eu vejo com essa universalidade da matemática é a imposição da matemática como uma ciência única. Né? Esse é o problema que eu vejo com a questão de uma matemática como uma ciência universal. Não é? Porque ela tem outras matemáticas que estão, que a gente chama até de conhecimento periférico. Né? A matemática está no centro e à margem você tem as outras matemáticas que são desenvolvidas. Não é? Existe até um movimento que é da margem para o centro. Você sair da periferia e ir para o centro, não é, desse conhecimento. O problema é a imposição desse conhecimento. Com as grandes navegações, por exemplo, no século XV, esse conhecimento matemático universalizado, por exemplo, ele começou a ser imposto nas colônias. Sim. E quando esses colonizadores, né, eles chegam às colônias, ou seja, aqui na América, nas Américas, ou na África, ou na Ásia, em outras partes do mundo, por exemplo, o que eles fazem é a imposição do conhecimento matemático eurocêntrico. Tem uma pergunta aqui até que vai falar sobre isso, né? Sobre esse conhecimento eurocêntrico. Ele impõe isso, e ao impor esse conhecimento eurocêntrico, por exemplo, eles impedem que o conhecimento local também seja valorizado ou também seja utilizado.
né? É a mesma coisa quando as pessoas escravizadas vieram da África para o Brasil, né? No período de escravidão que a gente teve, um período enorme com relação a isso. Todo o conhecimento que eles trouxeram com eles foi, de uma certa maneira, apagado, né? Porque eles não podiam cantar suas músicas, não podiam vestir suas roupas, não podiam dançar suas danças, não é? Cantar suas músicas. E o próprio conhecimento matemático que foi trazido também foi impedido de se manifestar. Uhum. Né? Se você vem para Ouro Preto, por exemplo, observa, não sei se vocês conhecem Ouro Preto, né? E observam as minas de ouro, que depois de 300 anos ainda estão intactas, né? Não teve erosão que acabasse com essas minas. Quem construiu essas minas? Foram essas pessoas. Por que elas foram trazidas para Ouro Preto? Elas vieram de uma região da África que chama Costa do Ouro, em que eles já eram conhecidos por deter um conhecimento tecnológico, científico e matemático avançado para a construção das minas. Então, a gente tem que acabar com o tabu também, e aí não é só o conhecimento matemático, mas sim um conhecimento de valorização e respeito ao próximo, ao outro, de que essas pessoas foram trazidas para o Brasil como mão de obra barata, não foi. Né? O conhecimento científico, matemático e tecnológico que eles tinham também foi o responsável para que eles viessem para cá. Uhum. Então, a gente começa a destruir alguns tabus, por exemplo, com relação a essa cultura, né? Tem até a Lei 10.639 sobre a valorização da cultura afro-brasileira, a cultura africana no contexto escolar, que vem justamente para que a gente comece a discutir essas temáticas, né, que nos livros didáticos não são trazidos dessa maneira. Uhum. Então, a gente começa a perceber a matemática ou o conhecimento matemático dessas pessoas de uma outra maneira. Então, o que eu estou comentando sobre a universalidade é justamente essa imposição do conhecimento sobre outro conhecimento. Sim. Né? Teria que haver um diálogo entre conhecimentos que são diferentes, não imposição de conhecimentos. Sim. Não sei se eu fugi muito da questão não, agora. Não. A gente pode caminhar por esse caminho, fazer esse caminho também. E eu acho que eu tenho algumas dúvidas quanto a isso, assim, a matemática e a parte técnica, por exemplo. Então, você pode ter, por exemplo, por tentativa e erro, por testes, você pode desenvolver, por exemplo, um arco e flecha altamente eficiente, por tentativa e erro. Não necessariamente ele parte de um modelo matemático, ou parte já, a princípio, de um modelo matemático. O modelo matemático, para ele ser transferido para a técnica, ele não tem que ser fundamentado por um padrão para ser reproduzido, para ganhar uma outra transposição para uma outra prática, para uma outra... Essa é uma dúvida que eu tenho, porque às vezes parece que a técnica, vou dizer, por tentativa e erro, você lapidando algo, ela por si só, você vai achar padrões matemáticos nela. Agora, não quer dizer que ela foi desenvolvida através da matemática. Como é diferente, por exemplo, um computador, por exemplo. Um computador ou toda essa tecnologia mais avançada, ela depende de um modelo matemático para ser desenvolvida. Sim, agora, minha questão é de qual modelo matemático a gente está falando? Então, mas nós estamos falando de um modelo matemático desenvolvido na academia, nas escolas, né, ou de um modelo matemático desenvolvido culturalmente. Uhum. Sim, mas o padrão, aí teria que definir o que é matemática, então, né, para ficar mais claro, porque para mim, do entendimento que eu tenho, que eu não sou da área, você é da área, você pode explicar melhor do que eu, né, porque para mim a matemática é isso, é o encontro de um padrão. E esse padrão, ele serve para outra... a partir desse padrão, você utiliza ele para outras coisas. Para outros, você meio que reproduz ele para outros mecanismos. Ele cria como se fosse uma linguagem, vamos dizer assim, né? Matemática vira uma espécie de uma linguagem, que ela bate com a realidade, vamos dizer assim, com o meio material, com as coisas à nossa volta. Então, com a realidade local. Local, mas assim, se não funciona, não funciona. Entendeu? Então, você pode fazer um modelo matemático que você espera um certo resultado e ele não acontece, quer dizer que o modelo matemático não está de acordo, não está batendo com a realidade, né?
Porque senão Tá certo, toda a pra resolver técnica aquele vira... problema específico. Aham. Então, tipo, a minha dúvida é essa, até na parte universal da matemática, né? Porque parece que o modelo matemático ou a matemática, quanto mais amplo ele for, que seja o maior reconhecimento de padrão que ele tiver, mais universal, mais perto de entendimento universal ele se torna. Porque ele consegue entender várias realidades de reprodução cultural e você consegue transformar ele numa linguagem, que ele pode ser reproduzido depois, que ele pode ganhar um refinamento, enfim. Não sei se eu estou também... Não, eu acho que essas questões elas são importantes e interessantes, né? Mas as realidades culturais elas são únicas, né? E quando a gente fala de uma realidade cultural, por exemplo, que meios a gente pode utilizar para que essa realidade local ela seja global ou universal, não é? Sem que uma matemática que já está aí, por exemplo, solidificada como a matemática escolar acadêmica, contra um conhecimento matemático que é localizado, né? Ele não está globalizado. Como que essa matemática acadêmica escolar globalizada ela não se imporá, de uma certa maneira, com relação ao conhecimento matemático local? Eu acho que a grande questão é essa. Quando você fala em padrões, as culturas todas elas buscam padrões. Uhum. Até mesmo para que elas possam resolver os seus problemas locais e diários de uma maneira que melhor lhes sirva. Uhum. Isso não quer dizer, por exemplo, que o modelo, e aí a gente não chama de modelo, nós chamamos de etnomodelo, né? Porque o modelo ele tem uma conotação mais acadêmica, escolar, a gente chama de etnomodelo, que é uma conotação mais sociocultural. Esse etnomodelo é desenvolvido de acordo com as necessidades daquele local. E aí sim, essas pessoas elas vão utilizar as ferramentas locais e os padrões que elas desenvolveram localmente para poder resolver aquele problema. Claro que se esse etnomodelo que essas pessoas desenvolveram não resolve o problema, ele vai ter que ser refeito. É a mesma sistemática, né? De um modelo assim acadêmico tradicional. Você vai escolher as variáveis ali, vai retirar as variáveis que não interessam de uma certa maneira e trabalhar com aquelas que tendem a resolver um determinado problema. Bom, o modelo não é ideal para resolver o problema, a gente vai procurar outras variáveis e tentar refazer esse modelo, né, de acordo com o sistema da realidade que a gente está trabalhando. Na questão cultural, é o mesmo procedimento, né? Só que aí, o que acontece? A hora que você falou de modelo, antes desse modelo, né, acadêmico, ou que vai utilizar esses padrões todos, existe uma coisa que nós chamamos de mentefato. Então, esse mentefato significa que os etnomodelos estão primeiramente na mente da pessoa. Então, quando ela tenta resolver um problema, ela está mentalizando aquele problema. Depois que ela mentaliza a maneira que ela vai resolver uma determinada situação, é que ela começa a explicitar esse modelo ou etnomodelo. Não é? E a hora que ela começa a explicitar o que está na mente para o papel, e aí a gente chama de uma cognição corporificada, porque eu estou corporificando o que está aqui num objeto, seja em um modelo, seja em um artefato. Eu corporifico o meu pensamento nesse objeto. Aí que ela vai perceber se esse modelo está dando certo ou não. Caso não dê certo, esse aqui é um tecido de Guatemala, né? Que elas fazem esses desenhos que está ligado com a própria cosmologia do mundo maia, por exemplo, baseado na própria cultura. Esses padrões. E tem padrões aqui, como você falou. Esses padrões eles foram surgindo de acordo com o ambiente social, cultural no qual eles estão inseridos, ainda estão inseridos. Quase que eles foram dizimados na década de 80 pela ditadura, mas o povo e a cultura e a língua desse povo prevaleceu. Então, consultando uma senhora que trabalha com esses padrões nesses tecidos, quando nós fomos num evento na Guatemala, que eles trouxeram
essas pessoas para conversar com a gente, ela falou assim, não, olha, está tudo aqui na minha cabeça. Todos esses padrões, esses desenhos estão aqui. E se não der, aí eu perguntei, se não der certo, o que a senhora faz? Eu refaço o modelo. Quer dizer, o procedimento é parecido. E talvez aí você tenha um aspecto etnomatemático que é universal, né? Porque os procedimentos são os mesmos. E aí a gente já entraria numa outra pergunta que vocês mandaram também, que é sobre essa questão de procedimentos universais. O Bishop foi inglês, australiano, não me recordo agora, ele costumava dizer que existem 6 atividades culturais que são universais. Todas as culturas fazem. Isso na década de 80. Só que elas resolvem, todas elas fazem, só que elas resolvem ou utilizam essas atividades de acordo com o próprio contexto social e cultural. Então, por exemplo, toda cultura classifica, toda cultura joga, não é? Toda cultura, por exemplo, ela conta, né? A contagem é muito importante nas culturas. Toda cultura mentaliza esses modelos. Então, são atividades que são consideradas universais, porque toda cultura faz, só que essas atividades são realizadas de acordo com o próprio contexto no qual elas estão inseridas. Deixa eu verificar aqui um pouco, que eu me esqueci de 3. Toda cultura conta, toda cultura ela localiza, né? Toda cultura mede, toda cultura desenha, toda cultura joga, toda cultura explica. Essas são as atividades universais de cada grupo cultural. Então, apesar de que essas atividades sejam culturais, elas são realizadas de maneiras diferenciadas de acordo com o próprio contexto no qual elas são inseridas. Então, por exemplo, eu poderia falar assim, os indígenas nos Estados Unidos usam roupa, no Brasil não. Bom, como que o contexto geográfico está interferindo nessa postura de usar roupa e não usar roupa? Então, você tem um ambiente geográfico interferindo nessa questão, não é? Então, todo esse ambiente ele vai influenciar de alguma maneira nesse conhecimento. No caso nosso, matemática, mas poderia ser qualquer conhecimento, nesse desenvolvimento de conhecimento. O D'Ambrosio e outros antropólogos e historiadores também, eles dizem que há 3 evidências culturais que a gente tem que tentar entender, né? A primeira seria a questão de sociofatos. Né? O que são os sociofatos? São todos aqueles fatos sociais que podem influenciar no desenvolvimento de comportamentos, no desenvolvimento de ações, no desenvolvimento político. Ou seja, aquela sociedade em particular, ela tem sociofatos que vão influenciar nesses comportamentos. Toda a sociedade também tem, além de sociofatos, que a gente chama de mentefatos, que eu já falei. Então, para resolver um problema, o que elas vão fazer? Esse sociofato na sociedade, esse entorno dela está, de uma certa maneira, influenciando no mentefato, a maneira que ela vai pensar esses heteromodelos ou as estratégias, procedimentos, técnicas para tentar resolver o problema. Aí ela começa a mentalizar isso em heteromodelos ou outras ações que isso eu possa fazer. Quando ela tem isso mentalizado, ela transfere para os artefatos. O que é o artefato? Pode ser uma caneta, pode ser uma cuia, pode ser um arco e flecha, como você falou. Não é? Então, esse é o ciclo do conhecimento dentro de uma cultura. Você tem o sociofato, mentefato e artefato. E aí é uma transferência de conhecimento que é cíclica nesse processo. Não sei se eu consegui me explicar. Não, acho que é isso. Foi isso, Caio? Eu ainda, para mim, está confuso algumas coisas, mas mais de a priori, assim, né? Que
Por exemplo, é que ainda, para mim está confuso algumas coisas. Se a gente pensar, por exemplo, a matemática que a gente tem hoje, a acadêmica, vamos dizer assim, que é chamada acadêmica, ela consegue traduzir a matemática de outras culturas? Ela possui ferramentas o suficiente hoje para entender o padrão matemático que outras culturas criaram como um todo? Essa é uma pergunta que, porque assim, no meu entendimento da matemática, e a gente tem um acúmulo, a gente é uma cultura, né, faz parte de uma cultura que tem um acúmulo através da escrita, tem uma tradição, a ciência praticamente isso, é um acúmulo de tradição, de padrões, né, e a matemática é uma coisa imensa hoje. Então, assim, eu vendo a matemática como essa identificação e essa fundamentação de padrões, e a cultura que a gente está inserido fez isso de forma extensa, ela consegue traduzir outras matemáticas, ela consegue sempre entender modelos matemáticos de outras culturas? Ou não? Do ponto de vista da matemática acadêmica, sim. Né? Mas vamos explicar um pouquinho isso. Tá, beleza. Não, porque assim, é ponto pacífico a questão, assim, de respeitar outras culturas, outras tradições e tudo mais. A minha questão é muito mais da matemática acadêmica, vamos dizer assim, a matemática enquanto ferramenta científica, ferramenta de entendimento da realidade e de interação com a realidade. Sim, eu gostei muito dessa pergunta, Caio, porque me fez repensar até mesmo alguns outros conceitos, né? Sobre essa questão de tradução. Gostei quando você perguntou traduzir, porque eu acho que é justamente isso que acontece, a tradução entre conhecimentos ou tradução entre sistemas de conhecimentos diferenciados. Uhum. Pode até ser tradução entre matemática e biologia, matemática e química, etc. Né? Que essa tradução pode ser que ela seja até mais direta. Haja vista que a matemática e física, por exemplo, há coincidências aí, né? Que a gente tem que considerar. Porque, para mim, e para nós, a gente entende que essa tradução é como a gente fazer tradução de um idioma para outro. Que a gente não traduz literalmente as palavras, a gente traduz em contexto. Né? Então, você não vai fazer uma tradução palavra por palavra, termo por termo. A gente vê o contexto e faz essa tradução. Essa tradução, nós entendemos que ela seja dessa mesma maneira. Bom, eu gostaria de explicar o nosso entendimento, que é o seguinte: o conhecimento, seja ele matemático ou não, ele tem, no nosso entendimento, ele é composto, né, vamos dizer assim, por um conhecimento que a gente chama de tácito e um conhecimento que a gente chama de explícito, né, no nosso entendimento. O conhecimento tácito é aquele conhecimento que a gente vai adquirir por tentativa e erro, como você já falou anteriormente, por observações. Chove hoje. Eu olho a nuvem no céu, ela está carregada, chove. Esse conhecimento é tácito. Né? É baseado na observação. Para a humanidade chegar a observar nuvens e falar que o fato dela estar escura vai chover, demoraram-se anos. Né? Então, conhecimento tácito pela observação. E o conhecimento explícito é como que a gente vai poder explicitar esse conhecimento que a gente adquiriu de alguma maneira. Né? Aí eu posso explicitar esse conhecimento através de fórmulas, através de relatórios, através de equações, né? Existe uma amplitude de modos para que a gente possa fazer isso. Bom, o porquê isso? Você havia comentado alguma coisa de linguística também, e aí acho que eu já vou entrar um pouco nesse ponto, porque as coisas elas estão um pouco relacionadas. Pike foi um linguista da década de 50, dos Estados Unidos, e você já vai entender por onde que eu vou direcionar a conversa nossa. Ele era linguista, ele comentava que as línguas, elas possuem dois componentes, ou dois elementos, né? Um elemento que é o fonêmico e um elemento que é o fonético. Né? Para o Pike, o fonêmico seria aqueles sons que são específicos em uma determinada língua. Tá? Esse é o fonêmico, sons específicos. Por exemplo, o inglês, eles têm o TH.
certo? Uhum. Esse som, que é específico do inglês, o português Sim. não tem esse som. Então, esse é um foneme específico do idioma inglês. Uhum. É por isso que nós temos dificuldade, falantes de português, de reproduzir esse som, que não tem na língua portuguesa. Se a gente pega, por exemplo, o NH, né, que é o NH português, e o NQ do espanhol, esse som já é um fonético, que é um som que é específico em 2 ou mais idiomas. Então, para o PAIC, existem línguas que têm essa questão fonêmica, ou de fonema, que é específica de uma determinada língua, e outros idiomas que têm sons que são comuns, que ele chamava de fonético, o PAIC. Uhum. A gente não encontrou uma terminologia para poder traduzir isso, vem a tradução de novo, para o português, né? Porque no inglês é phonemics and phonetics, e a gente não conseguiu, a gente traduziu literalmente, até mesmo para não perder o sentido do PAIC. Uhum. Aí, um antropólogo americano, na década de 60, esqueci o nome dele agora, preciso me lembrar, ele empresta os termos da linguista fonêmico, ele tira o êmico e o fonético e trabalha com ético. E aí ele utiliza esses dois conceitos de Pike. Barry, é um antropólogo americano da década de 60. Ele introduz esses dois conceitos de Pike da linguística na antropologia. E aí ele fala o quê? Bom, se o fonêmico são sons específicos de uma determinada língua, o conhecimento êmico é um conhecimento específico de uma determinada cultura. Então ele faz essa analogia. Uhum. Se o fonético são sons que 2 ou mais culturas podem ter, então o ético, que não tem nada a ver com ética, com questão de moral, é um termo antropológico, o ético tem a ver com procedimentos, sejam eles matemáticos ou não, que 2 ou mais culturas desenvolvem. Tá? E aí a gente vai ter, então, numa definição antropológica, esses 2 termos, o êmico e o ético. O êmico, então, é uma visão de dentro da cultura, é uma visão antropológica, de dentro da cultura. Então, por exemplo, sou eu falando da minha própria cultura. Tá? E o ético é uma visão de fora da cultura. Então, é a visão dos observadores externos. Quando nós fazemos pesquisas, tá, a gente tem essas 2 visões, enquanto pesquisadores. Nós temos a visão ética do pesquisador, e a gente está tentando entender uma visão êmica dos pesquisados. Né? Porque se eu estou pesquisando, por exemplo, como uma sala de aula, tento entender determinado conteúdo matemático, aqueles alunos têm uma visão específica deles. E eu tenho a minha visão. Tá? A ética, que é a visão de fora da cultura. Então, quando você perguntou se a nossa matemática, ou seja, a matemática acadêmica, consegue traduzir a matemática de outras culturas, ela consegue dentro dessa visão ética, de fora da cultura, que muitas vezes não condiz com a visão de dentro da cultura. Uhum. Tá? Então, eu tenho uma visão, e isso, por exemplo, em nosso entendimento, tem que estar bem claro que quando eu estou traduzindo um determinado conhecimento, seja lá matemático, não pode ser físico, pode ser químico, de uma cultura para outra, qual é a visão que tá preponderante nessa tradução? É a visão cultural ou é a visão do pesquisador? Porque se é a visão do pesquisador, por exemplo, eu tenho que esclarecer os meus leitores de que a visão que eu estou colocando, ou estou tendo sobre aquela determinada atividade cultural, é uma visão minha, de fora da cultura. É uma visão ética. Então, eu estou traduzindo aquela atividade cultural, por exemplo, de acordo com os meus próprios paradigmas culturais, sejam eles da academia ou da escola, dependendo do ponto de vista que eu estiver trabalhando. Tá, ok? Então, essas 2 visões elas são muito importantes no sentido da antropologia. A visão de dentro da cultura, a visão de fora. Então, ela pode sim ser traduzida pela matemática acadêmica ou escolar, uma visão de fora da cultura. E aí eu esclareço que essa visão é a visão minha que eu tenho.
Por exemplo, se eu perguntar para uma tribo, por exemplo, o sentido de um triângulo, bom, qual é o sentido do triângulo para o indígena? Provavelmente não tem sentido nenhum. Né? Mas ele usa aquela figura para guerra, para pintura de corpo, etc. Mas eu tenho uma visão própria minha de fora da cultura de que aquilo é um triângulo. Mas para o indígena, provavelmente, não representa o triângulo. Né? Para os maias, que tem um padrão aqui nessa figura, que é um padrão que eles chamam de triângulo da vida, eles não veem como um triângulo como a gente percebe na matemática, mas sim como um triângulo ou como uma concepção que vem da própria concepção de criação do mundo maia, que é pai, mãe e filho, né? Que é a criação do mundo maia. Então, são concepções diferentes. Então, quando nós estamos traduzindo, eu entendo que essas concepções elas têm que estar assim, bem definidas. Que concepção que eu estou usando para poder fazer aquela tradução? É de fora da cultura ou de dentro da cultura? Por outro lado, por meio de entrevistas, por exemplo, ou observação em loco, eu vou para o campo observar essa atividade cultural, eu posso começar a criar um entendimento daquela prática cultural que está sendo localizada. E as pessoas que eu estou pesquisando, ou os participantes da pesquisa, por exemplo, eles podem, nessas entrevistas, grupos focais e outras técnicas que nós temos para a coleta de dados, por exemplo, informar ou fornecer informações sobre o método ou a maneira como eles realizam aqueles procedimentos. E aí, sim, se essa conceituação de um pensamento matemático, a gente não fala que eles fazem matemática, eles têm um pensamento matemático. Não é isso? Porque a matemática é essa matemática mais acadêmica escolar. Desse pensamento matemático, muitas vezes tem uma tradução que a gente possa fazer para um outro sistema de conhecimento, como, por exemplo, o acadêmico. Né? Vocês perguntaram aqui no mapa, e aí a gente chama isso de uma perspectiva dialógica. Ou seja, existe um diálogo entre dois conhecimentos que são diferentes, porém complementares. Tá? Você tem o conhecimento acadêmico escolar, você tem um conhecimento desenvolvido localmente. Eu entendo, nós entendemos, né, eu com o Daniel, que a gente tem uma compreensão assim mais ampla do conhecimento, seja de qual for, se a gente consegue entender o conhecimento ético da academia com o conhecimento êmico que é localmente produzido. Porque a junção desses dois conhecimentos, em nosso entendimento, ele pode fornecer para a gente uma concepção ampla daquela prática cultural. Né? É como em metodologia de pesquisa mesmo, né? Nós entendemos também que um estudo misto, por exemplo, de aspectos qualitativos e quantitativos, pode nos dar uma visão mais ampla daquele fenômeno que a gente está querendo estudar. Então, mas tudo isso tem que ficar claro. Então, a gente entra nessa concepção de êmico e ético, conhecimento de dentro da cultura e de fora da cultura, mas também numa questão de posicionalidade de quem está investigando ou de quem está observando. Às vezes, o que seria essa posicionalidade? É um contínuo, né? Eu estou num extremo, eu tenho o ético, ou a observação de fora, no outro extremo, eu tenho a visão de dentro da cultura. Mas eu posso me movimentar nesse contínuo. Uhum. Muitas vezes eu estou bem distante da cultura, outras vezes eu estou mais próximo dessa cultura. Né? O Bertrand D'Ambrosio chama isso de dinamismo cultural. Ou seja, que é a dinâmica do encontro entre culturas diferentes, mas que de algum modo se complementam. Então, nós entendemos que essas duas visões antropológicas, né, e numa visão assim mais recente, a gente pode dizer que o êmico seria o conhecimento local, que o ético seria o desenvolvimento global ou universal, né? O êmico global, local específico, o ético universal global. E essa interação entre conhecimentos, por exemplo, a gente pode entender como dinamismo cultural, ou seja, o diálogo entre culturas diferentes. E numa visão mais moderna, até, que surge na década de 70, a gente pode entender isso como um movimento de globalização.
Ou seja, o local influencia no global, o global influencia no local através de diálogos, né? E esses conhecimentos, eles vão tomando um outro formato, uma outra forma, no qual um conhecimento complementa o outro conhecimento, mas não se impõe sobre o outro conhecimento, seja ele local ou global, né? Então, essa questão da tradução, o Caio, não sei se eu fui claro, mas é que o tempo é muito pouco para que a gente possa adentrar nas especificidades, né, dessa questão mais antropológica, linguística, e possa entender um pouquinho mais a fundo como que essa cognição toda ocorre nesses indivíduos, né? Mas eu acho que, de uma maneira, é isso. Consegue se traduzir desde que eu estabeleça, de que eu divulgue a minha bias, né, de que é uma visão própria da minha cultura, sobre aquela cultura em especial. Acho que por isso também, Milton, complementando a pergunta do Caio, talvez a etnomatemática ela tenha que andar junto com a linguística quando a gente vai fazer essa análise da academia para outras culturas, porque se você quer ver uma tradução na realidade daquela população, a linguística ela tem esse papel talvez de entender mais esse mundo e ter essa correlação conjunta dessas duas áreas. Você vê a etnomatemática sem a linguística é possível fazer em outras culturas? A etnomatemática ela tem uma questão linguística muito forte. Uhum. Né? Ela tem uma questão linguística muito forte porque nós temos que entender também a maneira como essas pessoas se comunicam. Uhum. E muitas vezes essa comunicação se dá através de jargões que são próprios de uma determinada cultura. E até essa comunicação é a passagem do conhecimento matemático, né? Poderia ser uma tradução desse conhecimento matemático também. Uhum. Essa passagem que você diz, nós entendemos como uma tradução entre conhecimentos. Isso. Por exemplo, se a gente pegar uma cultura cafeeira, né, como eu tinha dito antes, eles vão ter jargões próprios. Por exemplo, eles falam assim em talhão, né? Talhão é como você divide o terreno para poder plantar o café. Então, cada parte do terreno chama talhão. Uhum. Aí, para a colheita do café, eles usam balaios, não cestos, né? Porque é balaio, mas não é cesto. Então, são jargões próprios da cultura. Né? Então, eles têm jargões, por exemplo, para torrefação, para seca, métodos próprios de saber se o grão de café está seco, quando que eles têm que virar o grão no terreiro para que fique de frente para o sol, para poder secar de uma maneira contínua e de uma maneira constante, não para que um lado do grão de café fique mais seco do que o outro. Aí a torrefação desse grão vai influenciar no sabor do café. Tem uma série de... Isso são técnicas locais. E, às vezes, a gente pode utilizar esses jargões, que é uma parte da linguística, também jargões próprios, justamente para poder entender exatamente aquela técnica. Uhum. E como isso pode ser traduzido, por exemplo, porque, veja bem, o padrão, Caio, é o mesmo, né? O padrão de secagem de café é o mesmo. Eu vou ter que virar o café, né, no terreiro, de acordo com a posição do sol, para que esse café possa secar de maneira constante, igual, para que um lado do grão não fique mais seco ou menos seco do que o outro. Uhum. Então, as pessoas que fazem isso no terreiro, eles têm uma explicação para esse fenômeno, que é diferente da explicação científica para esse fenômeno, mas que estão interrelacionadas de alguma maneira. Uhum. Né? E aí você consegue fazer essa tradução entre esses conhecimentos, por meio de duas explicações que se complementam de uma certa maneira, né? Uhum. É que eu tenho, talvez eu esteja com no fundo na minha cabeça aqui a questão da matemática eurocêntrica, dizer assim, né? Porque assim, para mim é que nem a linguística, que para mim soa como a linguística é eurocêntrica, sendo que a linguística trabalha com identificação de padrões de línguas para estabelecer um modelo científico que vai até ter predições de mudanças linguísticas, de fenômenos. A gente tem de fenômenos que permeiam a realidade humana em todas as culturas, vamos dizer assim, né? Então, a linguística, ela vai pegando esses padrões, né? E ela cria um arcabouço teórico e que vai fazer predições, que ela vai trabalhar esses padrões para ter um entendimento maior do fenômeno. Então,
talvez a minha questão ainda seja nessa carga cultural de estabelecer esses padrões que tentam ser o mais universais possíveis, em termos de entendimento. Não em termos de julgamento, mas entendimento do que está acontecendo com aquele fenômeno. Uma ferramenta de análise dela, e que não de julgamento, mas em si de entendimento e de pegar esse padrão e tentar encaixar em outros locais para tentar fazer um modelo preditivo, para tentar fazer ciência, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que talvez a questão seria central essa. Essa matemática, ela é eurocêntrica ou o eurocentrismo está no julgamento de atividades culturais diversas? Então, essa matemática ela é eurocêntrica se ela for imposta, né? Houve uma matemática que foi imposta na época da colonização sobre outras matemáticas existentes em outros lugares. Então, por exemplo, quando os espanhóis foram para a América anglo-saxônica, né, principalmente a região do México e América Central, existia um conhecimento matemático lá da própria cultura, seja ela maia, seja outras culturas que existiam na época lá. Esse conhecimento todo, ele foi assim abandonado ou não valorizado e não respeitado em detrimento a um conhecimento que foi imposto na época. Ok. Veja bem, esses povos, até mesmo os indígenas que habitavam o Brasil na época que os portugueses aqui chegaram, não é isso? Eles tinham maneiras próprias de fazer o seu câmbio, de fazer a sua troca de comida, na verdade, que não era a maneira que os portugueses trouxeram. Só que o que aconteceu? Todo esse conhecimento, ele foi jogado fora. Ele não foi valorizado, não foi respeitado. E outro conhecimento foi imposto. A catequização indígena é um exemplo disso. Né? Você vai colocar roupa nos índios, em nome de uma religião que não é a religião dessas pessoas. Não é? Então, a etnomatemática, a gente está tentando entender essa produção de conhecimento, não só matemático, de uma maneira mais ampla. E a matemática, da maneira como nós conhecemos, ela é recente, ela nunca foi dessa forma. Né? Ela foi criada, segundo D'Ambrosio, dessa maneira no final do século XV e início do século XVI, que era quando a Europa estava efervescendo na Renascença, quase, né? Iniciando a Renascença, aí essas grandes navegações começaram a adentrar o globo todo. Eles precisavam do conhecimento matemático, aí sim, mais aprimorado, para que essas navegações pudessem, até mesmo para analisar o céu, a posição da estrela no céu, e outras demandas da navegação marítima, por exemplo. Aí sim, a matemática, como nós conhecemos, ela começa a surgir. Então, a matemática, como a gente conhece hoje, ela é recente. Né? Então, 500 anos, 500 e poucos anos. Né? Esse conhecimento, assim, organizado, certo, da maneira como nós temos hoje nos currículos matemáticos. Porque antes não era assim também. A matemática ela estava incluída em outras disciplinas. Né? Se a gente pega, por exemplo, o quadrivium romano, né, ela faz parte de uma série de conhecimentos na qual ela está embutida para poder entender algum fenômeno. Não é verdade? Então, quer dizer, eu entendo, ou nós entendemos, eu falo nós, eu com o Daniel, o professor Daniel, por exemplo, que esse conhecimento é eurocêntrico porque ele foi imposto. E ele veio de uma determinada região da Europa, principalmente grego-romana, não é? Que era daquela região que esse conhecimento começa a se difundir. E aí, historicamente, a gente tem outros conhecimentos que vão se inserindo na Europa, como os muçulmanos, por exemplo, a invasão muçulmana europeia, que traz outros tipos de conhecimento, inclusive o sistema indo-arábico, né? Que é o que a gente usa hoje, que, de uma certa maneira, ele retira o sistema romano, até mesmo pelas facilidades de técnicas e estratégias para poder usar esse sistema de numeração de uma maneira assim, mais ampla e restrita do que o sistema romano. Então, aí a gente já começa a perceber, por exemplo, esse dinamismo cultural que eu falei. Né? Você tem um sistema de contagem próprio, que é o romano,
Outros povos trazem outro conhecimento matemático para aquela região do mundo, que se percebe que é um conhecimento assim mais prático, até mesmo que vai resolver as situações, problemas com mais rapidez, e eles vão sendo substituídos, né? Isso é normal. Essa é a dinâmica dos encontros de culturas diferentes. Uhum. E aí você não tem imposição. A própria necessidade do momento é que está fazendo com que essas alterações elas aconteçam. Né? Os conhecimentos não estão sendo impostos nesse caso. Uhum. Não é como você chegar e colonizar e fazer com que a pessoa que detém um determinado conhecimento esqueça tudo que ela fez. Uhum. Uhum. Né? Nos Estados Unidos, na década de 50, eu acho que teve uma teoria chamada melting pot, né? Que os imigrantes tinham que assimilar a cultura americana e esquecer toda a cultura que eles tinham. Né? A gente entende a etnomodelagem, por exemplo, como uma salada de frutas. Né? Você tem uma tigela, eu não gosto de falar bowl, né? Porque é uma tigela. Uhum. Você tem uma tigela com uma salada de frutas. Bom, as frutas estão todas lá picadas, né, em pedaços. Elas estão misturadas naquela tigela. Mas, apesar de elas estarem misturadas, elas não perdem as características próprias dela. Ou seja, você tem uma cultura aí maior, né, que é essa tigela de salada de frutas, e dentro dela você tem culturas menores, que são as frutas propriamente ditas. E se eu como um pedaço de maçã junto com um pedaço de banana, por exemplo, eu consigo identificar o que é maçã e o que é banana. Né? O fato delas estarem numa mesma cultura que aquela tigela não faz com que cada fruta perca a sua característica. A não ser que eu faça dela um suco. Né? Eu pego todas elas e faço um suco delas todas. Aí o processo é um pouco diferenciado. Então, nessa metáfora, por exemplo, da salada de fruta, a gente entende bem isso. Né? Nós temos uma sociedade que é composta por culturas diferentes que devem ser respeitadas e valorizadas em seus próprios conhecimentos. Agora, essa interação ou não, nós entendemos também que depende dos membros dessa cultura. Tem culturas que querem interagir, querem conhecer outras coisas, tem culturas que não. Isso tem que ser respeitado também. E Milton, acho que talvez possa entrar ainda nessa questão da universalidade da matemática. Claro. Essa correlação, por exemplo, não sei se tem essa comunicação em áreas, né? Tipo, por exemplo, a etnomatemática e o desenvolvimento comportamental infantil, por exemplo, de crianças, né? Então, tentar entender a menor influência cultural e ver esses padrões em diferentes cantos do mundo. Então, por exemplo, trazendo um pouco a minha área, né, desenvolvimento motor, todas as crianças talvez cheguem num padrão de cócoras, né, de ficar no movimento de cócoras. Isso independente da cultura. Então, ela vai, através da exploração, chegar nesse padrão de movimento, né, de postura. Nessa questão, talvez a postura do cócoras ela foi descoberta, né, e ela é descoberta em diferentes cantos do mundo. Como que essa questão da etnomatemática, você acha que ela é mais descoberta ou ela é mais inventada dentro do entendimento dessa área? Pensando ainda nessa universalidade da matemática. Você sabe que acho que a gente vai entrar num outro debate aqui. Eu entendo que ela é descoberta e inventada, das duas maneiras. Eu não posso dizer, por exemplo, que ela seja só descoberta, porque a gente descobre algo que já existe. Né? E a gente inventa algo que não existe. Sim. Não é verdade? Então, por exemplo, existem conceitos matemáticos que já existem. Eles podem ser descobertos em outras culturas. Né? Como tem conceitos... Que talvez seja aqueles 6 universais que você comentou, né, do pesquisador. Exatamente, são as 6 atividades universais ali. Então, eu achei muito interessante na hora que você perguntou isso, porque me fez eu repensar também na hora que eu estava lendo as suas questões, e até mesmo na questão da etnomatemática para eu entender, né? Bom, se eu fosse falar isso deixa eu ver onde que está aqui, numa palestra ou em alguma coisa, por exemplo, como que eu colocaria essa questão, né? Mas eu entendo, né, que ela é ao mesmo tempo descoberta e também inventada. Né? Eu não vejo, por exemplo, uma dicotomia entre invenção e descoberta. E aí eu fui buscar
um processo que o Biratan fala, que eu até coloquei aqui, eu quis escrever para não me perder nessa conceituação, né? Que ele fala o seguinte: a cultura é identificada por seus sistemas de explicações, filosofias, teorias e ações, e pelos comportamentos cotidianos. Tudo isso se apoia em processos de comunicação, de representações, de classificação, de comparação, de quantificação, de contagem, de medição e diferenças. E se eu falo inferências, eu falo em modelagem também. Esses processos ocorrem de maneiras diferentes nas diversas culturas e se transformam no decorrer do tempo. Eles sempre revelam as influências do meio e se organizam com uma lógica interna. Está vendo? A lógica interna do grupo, né? Que se codificam e se formalizam. Bom, se há uma codificação, existem padrões aí também nessa formalização. Uhum. Assim nasce o conhecimento. E o conhecimento matemático se origina das práticas ad hoc, desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos, para lidar com situações problemáticas surgidas da realidade, que são resultado da ação de conhecer, pois o conhecimento é deflagrado a partir da realidade. Então, as práticas ad hoc são essas práticas que existem aí, né, que a gente vai utilizando assim por observação, muitas vezes, né? Nesse sentido, conhecer é saber e fazer. Assim, a geração de conhecimentos, que é a essência da criatividade, busca entender os seguintes questionamentos. Como passar de práticas ad hoc, que é uma expressão latina que significa para esse fim, né? Geralmente significa uma solução projetada para resolver problemas ou tarefas específicas, cujas soluções não são generalizáveis para outros contextos, não é? E não podem ser adaptadas a outro propósito. Então, ele fala assim, como que a gente pode passar de uma atividade ad hoc, cultural, para... como passar atividades ad hoc para métodos. Se eu tenho uma atividade que ela não foi estruturada, como que eu consigo passar isso para uma questão de metodologia, né? Aí ele fala assim, como passar depois de métodos para teorias? E como passar de teorias para invenção? Então, eu entendo, por exemplo, que as culturas elas estão buscando isso também, né? Elas têm práticas que, em algum momento, através de métodos próprios específicos, elas conseguem, de alguma maneira, teorizar para depois inventar alguma coisa, né? Ou inventar a resolução de um problema específico que elas estejam enfrentando, né? Aí ele coloca assim, essas questões básicas servem de suporte para a pesquisa que é inerente ao programa etnomatemática. Aí o D'Ambrosio, ele dá um exemplo, né, muito interessante com relação a isso, que ele fala o seguinte, é preciso entender como as práticas matemáticas se desenvolvem desde as soluções ad hoc, específicas, até as invenções científicas formalizadas, e das experiências aos experimentos, que são relacionados com métodos científicos. Por exemplo, aí ele vem para a escola. Então, você falou uma coisa que é certa, Bruno, que a etnomatemática ela está preocupada, assim, com uma ação pedagógica nas salas de aula. Uhum. Na realidade, a etnomatemática ela tem 6 dimensões. Uma das dimensões do programa etnomatemática é justamente a sua dimensão educacional. Porque como que a gente pode passar de uma filosofia etnomatemática para uma praxis em sala de aula, né, utilizando esse conhecimento? Então, essa é uma questão importante. Aí ele fala o seguinte, por exemplo, no ambiente escolar, os alunos estão desenvolvendo observações e trabalhando com geometria experimental. Eles estão observando sólidos geométricos dentro de uma caixa com água. Então, o professor chegou lá, pegou uma caixa com água, colocou um monte de sólido geométrico dentro. Isso é uma prática ad hoc. Os alunos estão observando só. Aí, eles estão observando sólidos geométricos dentro dessa caixa com água. Desenvolvendo a geometria experimental, eles podem medir o nível de água que foi deslocado. Isso é um método. Então, eu vou verificar quanto que aquele nível de água se deslocou a hora que eu coloco os sólidos. Então, houve uma movimentação no volume de água. Esse é um método.
explicam as mudanças do nível de água, desenvolvendo o conceito de volume. Aí já tem uma teoria. Em seguida, eles podem construir sólidos geométricos com um determinado volume. E aí já tem uma invenção desse conhecimento. Então, nós entendemos também que todas as culturas elas estão passando por esse processo, né, de alguma coisa de tentar entender um procedimento desenvolvido localmente, por exemplo, e talvez tentar globalizar esse conhecimento. O Bertrand D'Ambrosio fala em duas coisas que eu acho que são importantes. Ele fala, primeiro, todas as situações, problemas que os membros de qualquer grupo cultural que a gente fale estão tentando resolver, eles tentam resolver para sobrevivência. Então, essa é a primeira necessidade dos membros de cada grupo. Como que eu sobrevivo? Como que a gente sobrevive nesse tempo de crise pandêmica, por exemplo? Então, está todo mundo tentando sobreviver de alguma maneira. E muitas vezes a gente tenta sobreviver até por práticas ad hoc, até que vem o método científico por meio das vacinas. Não é isso? Mas tem uma sobrevivência. E depois da sobrevivência, como que a gente transcende isso? Ok, a gente está sobrevivendo no período pandêmico. O método veio, as teorias vieram, o método científico está aí, as teorias vieram, apesar de muita gente não acreditar, as vacinas estão aí. O método científico está aí. Como que a gente transcende isso agora? Né? Eu acho que a transcendência dessa situação também é muito importante. Né? Como que a gente vai transcender isso num período pós-pandêmico? Né? E como que a matemática, a ciência pode auxiliar nessa transcendência, né? Com todas essas cicatrizes que estão ficando, né? Desse período. Eu não sei se eu consegui explicar o Bruno. Eu acho que sim. Caio, talvez eu esteja criando mais confusão do que explicação, né? Mas eu acho uma coisa que a gente podia explorar, que eu acho interessante, eu sempre tive muita dificuldade com escola. Nunca gostei de escola, não gosto de escola. E matemática também, por um bom período da minha vida, foi umas das sinas, mas foi a escola como um todo, tá? Eu sempre fui ruim em maioria das coisas. Peguei recuperação da quinta série em diante. E assim, mas eu acho interessante um pouco da etnomatemática enquanto modelo pedagógico. Acho que talvez explicar, dar alguns exemplos, por exemplo, de ir a campo com os estudantes, que tipo de essa conexão de cultura com matemática, com arquitetura, só para o pessoal ter ideia também dessa parte mais pedagógica, que eu acho interessante, que talvez a minha vida teria sido um pouquinho mais fácil se eu tivesse tido contato um pouco mais com essas experiências práticas, né? Enfim, eu queria, não sei, talvez alguns exemplos de trabalhos, de pesquisa ou de ensino que vocês tiveram na área para criança ou para enfim. Nós temos vários para mostrar, inclusive os nossos mestrandos aqui da UFOP, eles têm trabalhado especificamente com ações pedagógicas em sala de aula, né, com esses alunos utilizando, na maioria das vezes, a conexão entre a matemática e a cultura, dentro dos seus próprios contextos. E considerando também que Ouro Preto é um caldeirão cultural, né, que a gente pode realizar, assim, trabalhos assim, muito interessantes. Aí você perguntou sobre enquanto programa ou modelo pedagógico. Eu trouxe aqui 5 exemplos, e depois eu vou comentar sobre outros, que você pergunta sobre estudo da matemática em outras culturas, né, só para que a gente possa, assim... Bom, eu vou te dar alguns exemplos sobre enquanto modelo pedagógico. Tá. Um exemplo foi um estudo que o professor Daniel Ore ele fez sobre as cabanas tipi, que são das tribos indígenas sul nos Estados Unidos, né, com relação à investigação da fundação da base tripé dessas cabanas. As cabanas tipis, ela tem um formato cônico meio inclinado, tá? Em relação à base quadripé. Então, esses indígenas, eles utilizam a base dessa cabana de 2 maneiras, ou tripé ou quadripé, mas eles não entendem como triângulo, como retângulo. Eles entendem como formatos que dão uma sustentação para a cabana, se ela for tripé ou se for quadripé.
Eles não entendem isso como uma figura triangular que matematicamente ela é resistente. Não, isso eles não têm esse entendimento. Mas, observando isso, eles conseguem entender que a base tripé é mais resistente do que a outra, a quadripé. E aí, tudo está relacionado, por exemplo, com o próprio contexto geográfico no qual eles são inseridos. Por exemplo, os indígenas sul, que trabalham com a cabana tipe de base tripé, eles estão numa região aberta, na região das pradarias dos Estados Unidos, ou seja, muito sujeito a ventanias e ventos muito fortes. Então, eles precisam de uma cabana que tem uma resistência maior. Eu não vou explicar aqui, por exemplo, o processo de construção da cabana, tem muito conhecimento que não é acadêmico aí, né, para construir essas cabanas. E os indígenas que usam a fundação quadripé, que é um quadrilátero, eles são uma região mais montanhosa na qual a ação dos ventos não é tão forte quanto em regiões abertas. Então, isso já dá para explicar um pouco, e isso é trabalhado em sala de aula com os alunos, né, até mesmo para eles construírem essas cabanas. E tudo isso está ligado com uma questão religiosa ou espiritual desses indígenas na construção da cabana. Por exemplo, quando eles determinam o centro do triângulo, que a gente chama de centroide, né, na academia, para eles aquilo é o ponto principal onde eles colocam o altar para fazer as orações. Então, aquele ponto estratégico para eles não é dividir o triângulo em 3 partes iguais para dar sustentação, mas é o ponto principal na qual a espiritualidade deles aflora. É onde eles fazem as preces. Então, é um outro contexto de entendimento do triângulo. Isso é explicado com os alunos. Outro projeto que nós fizemos, esse também foi nos Estados Unidos, eu vou trazer alguns exemplos brasileiros também, foi o que a gente chama de quilts da liberdade. Quilt é uma espécie de patchwork, né, que aqui é usado no Brasil, nos Estados Unidos, as senhoras elas quiltam assim com muito mais perfeição, né, esses quilts, tanto é que tem um nome diferenciado do patchwork, que são essas almofadas com desenhos e tal. E é da liberdade porque, na época da escravidão nos Estados Unidos, as mulheres escravas, né, que elas não tinham nenhum tipo de escolaridade, elas faziam desenhos, padrões, a gente volta em padrão de novo nesses quilts, para transmitir mensagens para os escravos que queriam fugir das fazendas do sul dos Estados Unidos, que era escravagista, para os estados do norte ou para o Canadá, que eram estados livres, né, não tinha escravidão. Aí eles tinham, por exemplo, isso a gente trabalhava com os alunos, eu trabalhei muito essa questão desses quilts da liberdade com os meus alunos dos Estados Unidos, principalmente os alunos negros, né, até mesmo para eles entenderem a questão histórica da evolução disso. Então, elas combinavam 10 códigos nesses quilts, e a combinação de códigos que elas colocavam transmitiam mensagens diferentes. O dia da fuga, quando que eles podiam encontrar pessoas que poderiam auxiliar. Então, esses códigos eram colocados nas casas, legal, nas árvores, e os escravos, conforme fugiam, havendo esses códigos, direcionamento. Se tem uma estrela, a estrela do norte, então já estava mais para o norte, chegando quase aos estados do norte. Não é? E eles chamavam isso de ferrovia subterrânea, Underground Railroad, na qual os escravos fugiam pela floresta, como se fosse uma ferrovia subterrânea. Então, isso a gente trabalhava muito, até mesmo para conectar a história desse período de escravidão nos Estados Unidos, né? E com isso. Aí, aqui em Ouro Preto tem um colégio que chama Colégio Arquidiocesano, e nós fizemos com os nossos alunos um estudo das curvas desse muro. Esse muro ele sobe a rua, tem mais ou menos uns 500 metros, e eles têm umas curvas nesses muros. E os alunos ficaram intrigados o porquê dessas curvas no muro. E a gente foi descobrir que foram descendentes de escravos que construíram um muro. E a gente foi tentar saber como que eles construíram essas curvas, baseado em quê. Né? E aí foi mais mesmo conversando com os vizinhos, com as pessoas da escola. E a gente descobriu aí, assim, através de modelos, uma perspectiva ética de fora da cultura. Né? A gente modelou essas curvas e nós chegamos a descobrir que elas eram catenárias.
E a catenária, matematicamente falando, é uma curva muito resistente que é usada em construções de pontes. Uhum. Eles usaram isso 100, 200 anos atrás, né, sem ter esse conhecimento. Tanto é que o muro tem mais de 100 anos e está em pé, intacto, né, não como essas ciclovias, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, que mal termina de ser inaugurada já. Bom, e aí também a gente tem um projeto aqui chamado de Trilhas Etnomatemáticas de Ouro Preto, que a gente sai com os alunos visitando os monumentos históricos, as igrejas e os edifícios de Ouro Preto, Uhum. e tentando conectar a história com a cultura e como que esses edifícios foram feitos. Né? Por exemplo, o que tem na igreja, o sincretismo religioso em Ouro Preto é muito grande. Né? Então, como que a religião católica teve que se adaptar à espiritualidade africana para poder construir o que está na igreja. E você vê isso nas próprias cantarias, né, que são as obras de arte utilizadas na frente da igreja, né, na fachada da igreja, ou até mesmo nos altares. A gente vê muito essa influência africana aqui nas igrejas. Aí, nós estamos com um projeto muito interessante, né, de duas alunas, que elas estão trabalhando com os 12 profetas do Aleijadinho. Não sei se vocês conhecem Congonhas, aqueles 12 profetas que ficam na frente do adro da cidade, da igreja da cidade, e os cristos também, que são faces de Cristo nos passos, que foram obras de Aleijadinho. Então, elas estão tentando verificar como que o Aleijadinho fez isso há 200 anos atrás e se ele usava algum tipo de conhecimento matemático acadêmico para fazer isso. Uhum. Ou se era só um conhecimento que foi passado do pai dele para ele. Né? Então, tem alguma estrutura matemática acadêmica por trás disso? E a gente está tentando verificar isso para verificar se essas estátuas elas são proporcionais a um ser humano médio, Uhum. né, de altura média, por exemplo. Uhum. Né, será que quando a gente faz esse processo todo de matematização, de modelação dessas estátuas com base em Aleijadinho, nos conhecimentos dele, elas podem se relacionar com modelos humanos, por exemplo? Uhum. Né, porque tem uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos, da Barbie, da boneca Barbie, né, que do jeito que ela é construída, se você humanizar ela para o modelo humano, ela não para em pé, porque ela fica toda desengonçada, né, porque as partes do corpo da Barbie não obedecem As proporções. a uma proporção lógica, Uhum. né, mais para ter aquela questão de beleza, né? Uhum. Aí, o dinamismo cultural dos alunos de zona rural e zona urbana em uma escola urbana, como que esses conhecimentos da zona rural, eles estão dialogando com conhecimentos da zona urbana dentro de uma escola urbana, né? Então, como que os alunos que vêm da zona rural, eles estão trazendo esse conhecimento deles para a sala de aula? E como que isso é trabalhado em sala de aula, né? Utilizando também esses conhecimentos próprios da cultura. A confecção de tapetes de sisal é uma comunidade aqui em Mariana, em Minas Gerais. Então, a gente tem os membros de uma cultura que tecem tapetes de sisal. Uhum. E como que esse procedimento local pode ser utilizado numa ação pedagógica em sala de aula, né, com os alunos. Aí, também, em Pernambuco, a gente tem uma aluna que está fazendo o conhecimento etnomatemático das rendeiras da renda renascença. Também, como que a gente pode utilizar esse conhecimento de fazer renda, de confeccionar renda em sala de aula. Esse ano nós temos um aluno do professor Daniel que ele quer verificar como a produção de vinho de jabuticaba, né, pode ser utilizada também numa ação pedagógica em sala de aula, os conhecimentos locais de fabricação de vinho de jabuticaba. A gente tem um projeto de plantação de arroz no Piauí e também uma dança. A gente tem um primeiro aluno internacional de Costa Rica que ele está verificando o movimento de uma dança tradicional de Costa Rica chamada Palo de Maio. Como que esses passos, né, dessa dança específica de Costa Rica, como que ele pode utilizar esse conhecimento êmico dos dançarinos, ou dos bailarinos dessa dança também numa prática pedagógica, uma ação pedagógica em sala de aula. Bom, e aí você tinha perguntado
eu só queria emendar aqui, Uhum. né, e já finalizar isso aqui, os exemplos da matemática em outras culturas. Eu diria, Caio e Bruno, que são pensamentos matemáticos em outra cultura, Uhum. né? Ou conhecimentos matemáticos em outra cultura, não a matemática em si, né? Porque a matemática ou o pensamento matemático que eles usam são diferenciados, não é o mesmo da matemática acadêmica, mas são indícios desse pensamento matemático em outras culturas. Aí a Nijnik é uma etnomatemática do sul do Brasil. Ela propôs atividades para demarcação de terra de um grupo de participantes do movimento sem terra, né? E aí ela descobriu, aí sim ela descobriu, porque já existia, ela não inventou, né? Ela descobriu um procedimento que os membros desse grupo faziam, que chama cubação da terra, né? E nesse procedimento, um exemplo bem simples, vamos supor que você tivesse um terreno que fosse um quadrilátero como esse. Uhum. Bom, na matemática acadêmica, como que a gente determina a área? Né? A gente multiplica a base vezes a altura. Acabou. Uhum. É isso. É um Uhum. procedimento escolar. Eles não tinham esse conhecimento. Como que eles faziam? Olha só. Eles somavam esse lado com esse, dividia por 2. Somavam esse lado com esse, dividiam por 2. Eles pegavam os dois resultados e multiplicavam pelo outro, para determinar a área do terreno. Veja bem, aí você tem um procedimento etnomatemático próprio da cultura, que chama cubação de terreno. Uhum. Só que existe um pensamento matemático aqui que é diferente daquele feito na escola, mas que eu posso traduzir para aquele conhecimento Uhum. escolar. Né? Uhum. Porque o pensamento matemático está aqui. Aí você vai perguntar assim para mim, mas e se for um triângulo, como é que eu faço? Bom, você tem um triângulo, o que eles faziam? Soma esse lado com esse lado, divide por 2. Pega essa base de baixo, não tem um lado em cima, é só o vértice, eles consideram esse lado zero. Então, eles pegam, soma essa base com zero, divide por 2, multiplica os dois valores para achar a área do triângulo. Uhum. Aí você vai falar assim, esse pensamento matemático é universal? Ou é local? Uhum. Né? Olha só, é um pensamento matemático universal também. A gente descobriu que pessoas no Nepal também utilizam o mesmo procedimento. O Nepal está não sei quantos quilômetros do Brasil. Não é? Mas é um procedimento que no Nepal é para plantação de arroz. No Piauí também eles usam o mesmo procedimento para plantação de arroz. E no Brasil é para fazer hortaliça, canteiros de hortaliça, etc. Não é? Então, isso foi o que a Gelsa fez. Então, ela descobriu um procedimento que já existia. Então, aí é descoberta, né? Com relação à língua e à cultura, que foi uma das perguntas que vocês fizeram, eu com o Daniel, a gente investigou nos Estados Unidos as diferenças de utilização de algoritmos para multiplicação e divisão com os alunos imigrantes. Por quê? A maneira como se fala o idioma também está influenciando no modo como nós desenvolvemos os próprios algoritmos, sejam eles quais forem. Né? Então, no inglês eu falo assim, house is beautiful, né? A casa é bonita. E lá eles falam, eles têm uma outra maneira de falar, que o adjetivo vem na frente. Então, a estrutura linguística, beautiful house, né? Casa bonita, a gente fala casa bonita, beautiful house. A estrutura linguística é diferente. Então, o pensamento matemático também se desenvolve por meio dessa estrutura linguística. Então, a gente foi descobrir, aí também é descoberta, né, com o Daniel, porque esses algoritmos já existiam na própria cultura, que o algoritmo de divisão utilizado nos Estados Unidos é diferente do nosso. Eu não faço 20 dividido por 5 lá nos Estados Unidos. Eu faço 5 dividido por 20. Porque a estrutura linguística é diferente, então tem tudo a ver. Então, essa questão de algoritmos que a gente foi descobrir, ela é muito interessante,
porque nós tínhamos alguns alunos da Rússia, da ex-União Soviética, na época, que eles estavam pedindo calculadora para fazer a divisão de 20 por 5. Né? Mas eu falei para o Daniel, mas por que eles querem fazer a divisão de 20 por 5 usando uma calculadora? Porque o algoritmo de divisão nos Estados Unidos é esse. Uhum. E esse é o símbolo de divisão. É 20 dividido por 5. E esse símbolo de divisão parece uma raiz quadrada para a gente. Então, eles não viam esse símbolo como divisão, mas sim como raiz quadrada. Então, eles estavam entendendo que o professor queria 5 vezes raiz quadrada de 20, e não 20 dividido por 5. Então, você está vendo aí, a gente entra também numa semiótica cultural, né, que é a maneira como a gente percebe as representações que estão sendo dadas. E se o professor não tem conhecimento, por exemplo, dessas alterações culturais, ou se o professor não tiver o que a gente chama de sensibilidade cultural, ele vai dar 0 para o aluno. Uhum. Né? Mas o aluno está em outro contexto cultural que não é o dele. Então, o aluno não tem obrigação nenhuma de conhecer aquele contexto, mesmo porque ele está aprendendo um novo idioma, ele está num novo ambiente cultural, né? Ele não sabe como são as relações humanas nesse ambiente, ele não sabe como são as relações comportamentais nesse ambiente. Então, tem um período de transição cultural aí muito grande para que esse aluno vá. E se o professor não tiver conhecimento disso, não é, ele pode pensar que o aluno não sabe nada de matemática. Não é? E aí até, sei lá, a colocar esse aluno nos Estados Unidos ainda tem isso, numa classe menos desenvolvida, de acordo com a capacidade cognitiva do aluno. Né? Então, esse foi um outro trabalho interessante dessa questão cultural. E aí, a gente também tem projeto da matemática na cultura relacionada com jogos, que a gente já viu que é uma das atividades universais. Né? Toda cultura tem. E uma aluna nossa, ela fez justamente isso. Né? Ela trabalhou com jogos de culturas diferentes em sala de aula, explicando esses aspectos. Então, o jogo ele é assim muito importante para que a gente possa fazer essa questão da cultura com a prática pedagógica em sala de aula. E outra questão que a gente acha muito importante também é a incorporação da história da matemática em sala de aula. Porque a historicidade da matemática na sala de aula vai trazer elementos importantes para que nós possamos entender, por exemplo, o desenvolvimento do conhecimento matemático ao longo da história. E aí muitos tabus eles vão caindo por terra, como, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, que não é de Pitágoras, é dos egípcios. Né? E o zero, que foi, na realidade, inventado pelos maias, nesse caso, né? Porque não existia esse conceito, a gente pensa que foram os hindus que fizeram. Então, tem toda assim, uma questão de dar crédito a quem merece, né? Nesse caso, através da história. Legal, eu acho que esses exemplos, eles mostram, por exemplo, a amplitude de atividades que a gente faz com relação a isso aqui em Ouro Preto. Legal. Muito legal. Legal, Milton. A gente meio que já está no nosso tempo aqui. O Bruno precisa sair daqui a pouco. Mas brigadão pelo papo. A gente vai deixar a lista de artigos que você tem publicado, para quem quiser ir mais a fundo em alguns temas, né? Então a gente sempre deixa links. E a gente queria agradecer de novo pelo tempo aí, pela conversa, Milton. Não, o prazer foi meu estar com vocês dois nessa tarde de sexta-feira aqui. E eu agradeço também pelo fato de fazer a gente repensar alguns conceitos, né? E até mesmo verificar esses conceitos dentro das nossas próprias investigações. Eu acho que a cientificidade dos conceitos é isso, né? Você vai conversando e vai aprimorando e vai verificando. Eu acho que é dessa maneira que vai acontecendo essas teorizações, né? Que a gente chama. A etnomodelagem lá não tem uma teorização ainda, né? A gente está trabalhando numa base teórica. E a gente já tem uma base teórica cultural, social e antropológica. O que nós estamos tentando trazer para a etnomodelagem é a conexão da modelagem com a cultura, com a etnomatemática.
ou seja, tentando trazer os aspectos culturais da matemática no processo de modelagem. E aí a gente está tentando trazer para esse processo a questão linguística, que é o que falta, acho que, para a gente encerrar esse ciclo de base teórica da heteromodelagem. Sem dúvida. Legal. Muito bom. Beleza, Então, eu galera. agradeço muito. Obrigado. Que isso. Valeu, Então Milton. é isso, pessoal. Obrigado, Milton. E até a próxima, pessoal. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.